Bem, vamos conhecer primeiro a interface do Excel. Em cima, nós temos aqui ó, o menu arquivo, onde eu posso pedir uma nova planilha em branco. Clicando aqui, ele vai me dar uma nova planilha. Vai vir com uma planilha. Só que aí, tá vendo esse sinalzinho de mais aqui, ó? Você pode pedir mais de uma, ó, sair inserindo. Você pode também excluir uma planilha existente. Você também pode pegar essa planilha e mudar o nome dela para que assim você possa referenciar o trabalho que você vai colocar nela. Aí é o mesmo sistema, ó. Lembra quando eu disse, ó, quando aparecer o nome renomear é porque você pode trocar de nome. Então clica-se com direito, renomear. E você pode botar o nome que você quiser na planilha. Digita o nome e pressiona Enter, que o nome é alterado, certo? É, uma planilha ela é composta de linhas e de colunas, certo? E o encontro de uma coluna com uma linha, de uma coluna mais uma linha, forma um quadradinho desse que a gente chama de célula, certo? Cada célula dessa tem um nome. Essa aqui, no caso, é a C10, certo? A gente pode ver aqui na caixa de nome, mas você vai perceber que raramente você vai olhar para cá para ver o nome. Porque você olhou aqui, está selecionado um C, olhou aqui, está selecionado um 10, então C10, certo? Ela tem, no seu total, uma quantia de 1.048.576 linhas em cada planilha, certo? As colunas, elas são com letras em vez de números. Que vai, quando chega aqui, ó, em Z, que vai A, B, C. Quando chega em Z, aí começa A, B, A, C. Quando chegar em A, Z, aí começa tudo novamente. A, B, BA, BB, BC, BD, e aí assim sucessivamente até chegar X, F, D, certo? Em seu modo de exibição, aqui você está vendo a planilha por completo sem nenhum tipo de divisão. Mas digamos que você quer preparar uma planilha que ela já fique e você consiga pré-visualizar, ter uma previsão de como ela vai ficar impressa numa folha de A4, ou seja lá qual for que você configurar. Aí você pode vir aqui, ó, nesse modo de exibição layout de página. Aí você vai ter aqui um local para adicionar o cabeçalho, o começo e fim de cada folha. E você vai notar que toda a planilha já foi dividida em páginas, certo? Para que você já possa ter uma visualização. Você também pode escolher o layout de visualização de quebra de página. Aí ele vai lhe dando as divisões de acordo com a digitação que você for fazendo, ó. Tá vendo, ó? Aqui já ficou azul. Se eu vim para cá, ó, vou botar para aqui, ó. Tá vendo? Aí ele já deu uma divisão aqui, tá vendo? Página 1, página 2. E assim sucessivamente. Bora lá. Sabendo disso, dessas partes aqui, né? Sim, tem também a opção de você dar zoom. Você pode pegar por aqui, ó, aumenta o zoom ou diminui, mas eu prefiro fazer o seguinte, ó, aumentar ou diminuir o zoom pressionando Ctrl e o rolinho do mouse, ó. Tá vendo, ó? Ctrl mouse, o rolinho do mouse, eu diminuo ou aumento o zoom da minha planilha. Agora vamos para essa parte. Sim, temos o trilho de rolagem aqui para que você role a linha para cima e para baixo. Aí aqui eu tenho menu arquivo, página iniciar, inserir, layout, fórmula, dados, revisão, exibição e ajuda. As guias também são divididas em conjuntos. Exemplo, ó, área de transferência, aí tem esse tracinho aqui, aí vem o conjunto de fontes. E cada uma que tiver esse sinalzinho aqui ao lado, ó, significa que tem mais opções, tá vendo? Agora observe o seguinte, ó, quando você clica em fontes, aqui, ó, para abrir a caixinha fonte, ele abre automaticamente aqui na guia fonte, mas você vai perceber que eu tenho guia números, alinhamento, borda, preenchimento e proteção. Aí vê, se eu clicar em alinhamento aqui, ó,
Ele abre na guia já alinhamento, mas eu também tenho aqui, ó, guia fonte, ou seja, é a mesma caixinha, caixinha formatar célula. Então, se eu clicar aqui, eu abro quem? A caixa formatar célula, só que selecionada a guia fonte. E aqui, ó, em alinhamento, caixa formatar célula e já vem selecionada a guia alinhamento. Então, se eu estiver usando aqui na guia alinhamento, já quiser fazer a formatação de fonte, não precisa fechar e vir para cá não. Eu posso simplesmente clicar aqui e já começar a fazer as configurações, certo? Mas isso aí a gente vai ver mais detalhes nas próximas aulas. Então vamos entender agora como é que funciona o Excel. O Excel ele é feito para criar cálculos, né? Deixa eu vir aqui e escolher uma planilha que eu já deixei aqui reservada. Se eu quiser fazer uma conta no Excel, eu vou digitar fórmulas, certo? Então, vamos entender como é que faz primeiro a digitação. Se eu digitar, eu vou digitar dentro dessas células. Essas células, cada célulazinha dessa tem um espaço específico. Elas não se misturam uma com a outra, certo? Então, se eu digitar meu nome aqui, ó, aparentemente o N já foi para G4, né? Eu digitei na F4, aparentemente foi para G4. Aí eu venho aqui e boto Surubim e dou Enter. Dá-se a impressão de ter apagado o N. Então, o motivo disso é o quê? Ó? Cada quadradinho desse tem seu mundinho, certo? Digamos assim. Então, o N continuou aqui, o nome continuou perfeito, inteirinho, do jeitinho que está. Então, se você notar aqui na caixa de fórmulas, ó, o nome aparece por completo, Surubim, e se eu botar aqui, ó, Wellington, tá vendo? Sem faltar o N nem nada. Por quê? Eu posso digitar uma quantidade enorme de texto aqui, ó. Vai dar a impressão dela estar ocupando H, J, o K, mas não, ela está só dentro de uma que é a G6. Se eu vim aqui digitar mais alguma coisa, ó, dá essa impressão de ter apagado uma parte, mas não. Imagina o seguinte, não tem uma carta de baralho onde uma fica por cima da outra, mas nenhuma vai apagar a outra. Aí só basta eu expandir. Se eu vim aqui expandir, ó, ela aparece. Aí para expandir eu posso fazer de várias maneiras. Ou eu boto o mouse entre uma linha de uma coluna, tá vendo? Ó? Clico o botão esquerdo, sustento e puxo. Ou simplesmente eu dou dois cliques e ele se autoajusta. Tá vendo? Agora veja que interessante. Se eu colocar aqui no nome, ele aparece um pedaço do nome, né? Eu vou saber que realmente que está faltando. Mas se eu vim aqui botar, por exemplo, 1999 e der Enter, quando é um número, pode ver que ele deixa tracejado assim. Por quê? Para dizer que o conteúdo que você digitou aqui não está sendo o tamanho não é suficiente, a largura dessa célula não é grande o suficiente para exibir todo ele. Agora, por que o Excel exibe um pedaço do nome e não exibe o pedaço de um número? E aparece isso aí. Agora, se eu aumentar, ó, ele vai aparecer tudo. Porque é o seguinte, se ela deixasse visualizar metade de um número, então, se eu estivesse vendo apenas 3 dígitos aqui, eu ia ver 199 e você pensar que o valor era realmente 199, certo? Então já é uma segurança. Como eu faço contas no Excel? Bem, o Excel ele faz conta de tudo quanto é tipo. Trigonometria é usado para inúmeras funções. Passou em matemática, pensa no Excel. Aí eu venho aqui, eu quero somar, por exemplo, o número 10 mais o número 5. Eu posso fazer assim, é igual, para dizer que é uma fórmula. Aí eu vou botar o local onde o 10 se encontra e o local onde o 5 se encontra. Então a fórmula seria o seguinte, ó, H8 mais L8. Dando um Enter, ele vai me dar o valor. Agora, por que eu não digito assim, 10 mais 5? Porque eu tenho que evitar digitar o valor. E tenho que dar preferência a digitar o local onde o valor se encontra. Porque, ó, quando eu digito o local onde o valor se encontra, eu posso chegar e alterar esse valor e ele também vai fazer a soma para mim, tá vendo? Ó? Se eu trocar 50 mais 5, 55, mas se eu chegar aqui e botar 100, ele já vai botar outro valor. Coisa que não aconteceu aqui, ó. Continuou sendo 10 mais 5.
Porque eu, em vez de digitar o local onde o valor se encontra, eu digitei o valor. Aí veja, quando você olha para a célula, você não consegue visualizar a fórmula digitada, nenhum conteúdo digitado na íntegra. Às vezes o que você está vendo aqui, pronto, eu estou vendo aqui 150, mas o que foi digitado na fórmula foi igual a H8 mais L8. Aí como é que eu faço para saber o que tem digitado exatamente numa fórmula? Quando você tiver com ela selecionada, pegue o costume de sempre que selecionar uma célula, dar uma olhadinha aqui. Aí você vai olhar, é 150, é uma fórmula. Ó, aqui é 100 mesmo, mas aqui é 150 e é uma fórmula. E você olhando a fórmula, você vai saber quem é 100 e quem é 150. Aliás, quem é 100 e quem é 50 aqui. De onde se originou esse valor, certo? Se eu chegar e dar dois cliques, ó, sobre uma fórmula, ou sobre, aliás, perdão, sobre uma célula, eu consigo digitar nela novamente para fazer as alterações. Agora, se eu chegar simplesmente, cheguei em 100 e vou... Ah, era 150, eu vou pegar na minha inocência e botar aqui 50 para completar o 150. Ele vai ser substituído. Mas se eu quero preservar o conteúdo que na célula já existe, para apenas acrescentar, fazer uma correção, eu dou dois cliques, eu posso corrigir. Aí o conteúdo já existente permanece e eu vou poder acrescentar, certo? Mas se eu chegar e pronto, vamos fazer o seguinte, fica mais claro também. Vou botar aqui a palavra carro com 3 R's. Errei, vou corrigir. Aí eu vou botar, tentar só apagar um R. Se eu tentar apagar aqui, apaga tudo. Mas, se eu chegar e der dois cliques, aí eu ativo a parte de digitação da minha célula. E aí eu posso fazer a correção. Deu para entender nessa parte aí? Então, muito cuidado quando for fazer uma digitação, porque quando você chegar aqui, se você quiser uma parte desse conteúdo e você digitar até uma barra de espaço, ele apaga e substitui pelo que você digitou. Então, quer preservar o conteúdo já existente, dê dois cliques ou simplesmente vá no atalho F2, que é a mesma coisa, certo? Eu uso muito F2. Venho aqui, quero começar a digitar no célula F2. É F2 só quando eu quero corrigir. Mas, exemplo, ela não está em branco, eu vou começar a digitar. Pode começar a digitar sem pressionar nada. Mas se eu quero corrigir um conteúdo e não quero apagar o conteúdo já existente dentro de uma célula, eu quero apenas corrigir, aí eu venho aqui e pressiono F2, ele se ativa e eu posso, né, continuar a digitação. Digamos, eu botei carro, eu queria carro branco. Aí, se eu botar branco aqui, ó, vai apagar a carro e vai ficar branco, né? Eu quero completar. Quero deixar a palavra carro e quero completar. Então, pressiono F2, dois passos, já posso começar a digitar. Tá vendo? Alguma dúvida nessa parte? Não? Então, vamos entender outras coisinhas. Então, hoje vai ser mais uma apresentação do Excel para tirar todas as dúvidas, certo? Vamos para cá. Vê. Primeira coisa, no seu teclado, você tem sim o sinal de mais, de menos, de porcentagem, de potência, mas alguns sinais não existem. Exemplo, vamos ver aqui, ó. O sinal de adição é mais, tem o sinal de mais mesmo. Subtração é menos e tem o sinal de menos. Multiplicação, não temos o sinal de multiplicação no teclado, então a gente usa asterisco. Asterisco é o equivalente à multiplicação. Divisão é a barra, aí note que no teclado tem duas barras. Tem a barra normal dessa aí e tem a barra inversa, certo? A barra que vamos utilizar é a barra viradinha para direita. Potência, a gente indica que é uma potência com o sinal de circunflexo. Maior que temos no teclado, maior que é maior que mesmo, certo? Menor que é menor que mesmo. Alguma dúvida até aí? Não? Maior ou igual, o sinal de maior ou igual não temos no teclado, então é dado com o sinal de maior e depois o sinal de igual. O sinal de diferente é o menor igual com o maior igual.
O sinal de igual... aliás, perdão, maior, o menor que e o maior que. O sinal de igual é igual mesmo. Sabendo disso, a gente já consegue fazer inúmeras operações. Exemplo, se eu quiser fazer uma soma, 30 mais 10, o 30 está onde? Está no N, no N6. E o 10 está no P6, então eu vou digitar aqui, ó, igual N6 mais P6. E assim sucessivamente. Nessas células aqui, ó, já estão as fórmulas digitadas, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, eu digitei na Q6 N6 mais P6. Se eu quiser visualizar ela, eu dou dois cliques aqui, ó, consigo acrescentar alguma coisa na fórmula, né? Mas para que você possa ver aqui, ó, para ter esse resultado eu digitei esse, para ter esse eu digitei esse, ó, menos. A mesma fórmula, só troquei os sinais, ó. Mais, menos, multiplicar, dividir. Olha a potência como é feita, ó. Eu fiz o seguinte, ó, 10 elevado a 10 aqui, não foi? Então, esse 10 está na N. Esse outro aqui está na P, ou seja, N10, P10. Aí eu botei, ó, N10, o sinalzinho, o circunflexo que indica o quê? Eu gosto de dizer assim, ó, não digo potência número, N10 elevado a 10. N10 elevado a P10, ou seja, 10 elevado a 10, que dá esse valor aqui. Tá dando para entender? Então, depois, aqui é a base, e depois do circunflexo, o expoente. Você entendeu essa sintaxe aí, como é que funciona? Porque veja, o Excel você não pode decorar para criar forma. Mas essa base aqui você tem que entender a sintaxe. Lembra quando a gente estava aprendendo a ler? Tipo, a gente aprendeu as vogais, as consoantes, aí depois aprendeu que A mais B é Bá, B mais A é Bá, B mais E é Bé, mais I é Bi, e depois B com A Bá, L com A Lá, e juntando os dois forma a palavra bala. Então, a mesma coisa aqui, você vai começando a entender que eu digito o local onde o valor se encontra, se eu botar o sinalzinho de mais e botar outro local aqui, ele vai somar um com o outro. Aí se eu quiser fazer a divisão, a subtração, certo? Agora vamos passar para cá, para que a gente comece a ter um entendimento melhor. Então aqui já não tem muito a ver com Excel não, certo? Aqui é só para eu ver uma questão com vocês. Exemplo. Se eu botar aqui, ó, 5 mais 10 vezes 2 é quanto? Se você fizer essa conta na cabeça, é quanto? 5 mais 10 vezes 2. Isso cai em concurso. 5 mais 10 vezes 2. Qual era a forma que a gente botaria? I- Igual, né? Sim, toda fórmula tem que começar com igual. Para que eu possa dizer ao computador que o que eu estou digitando não é um conteúdo normal, é uma fórmula. Então botei igual. Aí fica como? A6 mais C6 vezes, que é o asterisco. Mas ao vezes a gente não bota não, botei aí só para indicar, né? Eu não boto só o sinal. É 6 e dou Enter. É 25. E ele tá certo. Porque não tem essa regrinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Tem essa regrinha aqui. Ordem de símbolos, que lembra, ó, parênteses, conchetes e chaves. Aí tem ordem de operação. Primeiro, rad, radi, eita, ou potência, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então, se no caso da gente aqui, primeiro tem que dividir para depois somar. Agora, se eu quisesse que o valor se eu quiser que o valor realmente seja 30, aí eu tenho que chegar aqui, ó, coloco um parênteses aqui, aí eu indico que
primeiro some, depois divida, aí dá 30, certo? Então a gente tem que lembrar dessas regrinhas, que aí facilita bastante o aprendizado da gente. Então, lembrar dessa regra, entender essas regrinhas aqui, ó, certo? Para depois fica tudo mais claro, mais fácil com essas operações aqui. Exato. Entendendo como é que funcionam essas operações aqui, as demais você vai começar a aprender com mais facilidade. Então, na fórmula de comparação, exemplo, ó, eu tenho aqui 30 é maior que 20, aí eu boto a fórmula, ó, N12, que é o lugar onde tem 30, maior que, o sinal do maior que, P12. Aí ele deu o verdadeiro, não foi? Porque ele é maior. Então, se o 30 é maior que 20, é verdadeiro. Então, a informação é certa. Então, se é certa, é verdadeira. Agora, aqui eu fiz o inverso. Ó. 30 é menor que 10? Não, 30 não é menor que 10. Então, isso é informação falsa. Então, quando eu digito a fórmula, ele me retorna a palavra falsa. Só que esse falso, na hora que a gente for fazer uma fórmula, eu posso substituir essa palavra por outra, ou por outro. Você vai entender como é que vai juntar uma adição com uma comparação, com uma situação aí, tá entendendo? Tem outras funções. Aqui é só fórmula. Não está trabalhando com função ainda. Então, 10 é maior ou igual a 10? 10 é maior que 10? Não, mas ele é igual, então é verdadeiro. Agora, se aqui tivesse 12, qual era a resposta? Era verdadeira ainda? Era verdadeira ainda? Tá vendo? Então, tem duas possibilidades aí para uma verdadeira e tem apenas uma. Se ela é igual é verdadeira, se ela é maior é verdadeira, mas se ele não for nem igual nem maior, é falso. A mesma coisa para que se é menor, é verdadeiro. Se é igual, é verdadeiro, mas se não for menor, se ele for maior, é falso. Que aqui é a comparação maior, menor igual. Diferente, então, se 8 é diferente de 9. Sim, por que deu falso aqui? Peraí. Ah, é porque eu botei aqui, ó. Peraí, licença. Eu não troquei. Pronto. 8 é diferente de 9. Agora, se fosse 8 de novo aqui, ó. Verdadeiro. Sim, peraí. Tem alguma fórmula errada aqui, peraí. Ah, é porque tá pegando as duas de cima, tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar esse aqui. Deixa eu apagar aqui. E botar esse aqui, que eu tava digitando a fórmula errada. Ó. É diferente não. 8 é igual a 8. Se eu botar um 9 aqui, ó, dá verdadeiro. Entendeu? É igual, verdadeiro. Se eu botar aqui um 9, dá falso. Simples, né? Fácil de entender. Agora vê. Lá na frente a gente vai ver as funções. Certo? Então, você faz o seguinte. Eu vou soltar o computador. Não, vou deixar ele preso ainda. Aí você faz o seguinte. Se você quiser, você tira foto ou anota isso aqui para que você possa lembrar mais tarde. Aí depois tu me diz para trocar isso aqui também. Para tu anotar isso aqui, ó. Tá? Isso aí vai ajudar na hora da elaboração das fórmulas.